Tudo bem? Bora lá para mais uma aula de Química Orgânica. Mais uma função, uma aulinha curta, com bastante conteúdo para vocês. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar dos haletos orgânicos. Esse nome haleto nos remete a um grupo, ou entre aspas, uma família da tabela periódica, certo? Que são os halogênios. Olhando aqui para a nossa tabelinha periódica, os halogênios representam o grupo mais próximo dos gases nobres. São aqueles que têm 7 elétrons na última camada, que falta muito pouco para atingir a estabilidade, se a gente obedecer à regra do octeto, né? Se a gente não trabalhar com a teoria do orbital molecular. Mas se a gente olhar, refere-se a esse grupo especial aqui, ó, extremamente reativo, extremamente eletronegativo. Por quê? Olha lá, eles têm 7 elétrons na última camada, falta muito pouco, falta 1 elétron. Então eles vão querer reagir fortemente para adquirir esse elétron, né, seja por... Aqui, em grande parte, principalmente trabalhando com orgânica, vai ser por compartilhamento, tá? Ligação covalente. Então, eles vão estabelecer essa ligação que justamente vai dar estabilidade à cadeia, à molécula e, em especial, a esse átomo, tá? Então, a gente vai levar em consideração o flúor, o cloro, bromo e iodo. Grande parte desses 4, tá? Flúor, cloro, bromo e iodo, todos com 7 elétrons na última camada, tá? Vocês vão ver mais para frente que nas reações orgânicas a gente dá uma atenção especial para o cloro e para o bromo. Ah, professor, mas você acabou de falar do flúor e do iodo também. A questão é o seguinte, reações que envolvem o flúor e o iodo são reações ou muito lentas, no caso do iodo, ou muito rápidas, ou o nome rápido a gente usa muito enérgico, tá? Que é muito difícil de se controlar. A gente trabalha mais com reações que envolvem o cloro e o bromo, são mais, entre aspas, controláveis, tá bom? Beleza? Tranquilo? Bora lá. Então vamos lá falar dos haletos orgânicos. O que são esses haletos orgânicos? Então são cadeias orgânicas que, além de um radical orgânico similar a um hidrocarboneto, a gente tem um halogênio ligado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se vocês observarem, é o caso do cloro. Eu tenho cloro ligado a uma cadeia carbônica, tá? E a gente vai ter duas possibilidades para dar o nome dessas moléculas. Aqui está a primeira. Nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, identificar o nome do halogênio, que não é difícil, né, pessoal? Então, aqui, ó, nome do halogênio, cloro. Tá? Cloro. Tá. E o hidrocarboneto? Vamos contar, ó. 1, 2 carbonos. Se fosse um hidrocarboneto simples, sem a presença de um halogênio, o nome dele seria et, porque são 2 carbonos, an, de ligação simples, O, por conta do hidrocarboneto. Aqui a gente também vai seguir isso. Imagina que tinha um hidrogênio aqui, ó, ligado a esse carbono, que foi arrancado. No lugar dele a gente colocou um cloro. Então ele é o cloro, e o que tinha antes? Etano. Tudo bem? Cloro, etano. A presença de um cloro no lugar de um hidrogênio que estava ligado à cadeia de um hidrocarboneto. Perfeito? Muito simples. Professor, então qual que é a segunda forma de apresentar a nomenclatura, de dar o nome do composto? A gente usa as palavras fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Um desses 4, é lógico. Eu tenho que observar o que está ligado à cadeia. Nesse caso é um cloro, então eu vou colocar o quê? Cloreto de alguma coisa. O radical aqui, o R, que a gente chama, é esse carinha aqui, ó.
O R compreende isso aqui. Essa cadeia lateral que está ligada ao cloro. Ele tem 2 carbonos. Então é cloreto de et. E é um radical que não vou usar o nome do hidrocarboneto, mas eu vou acrescentar o finalzinho ila. Então o nome dele vai ser o cloreto de etila. Cloreto de etila. O que eu percebo? Em cadeias onde em cadeias menores, onde o halogênio está na ponta, costuma-se usar mais essa segunda nomenclatura. Na verdade, assim, usa essa no segunda e a outra também, é meio distribuído, tá? Mas essa aqui é bem comum. Se fosse, no caso é o cloro, cloreto de etila. Se fosse o bromo, brometo de etila. Se fosse o flúor, fluoreto de etila. Se fosse o iodo, iodeto de etila. Tudo bem? Muito simples. Bem básico. Cadeias maiores, onde você tem o halogênio posicionado no meio da cadeia, aí já é mais comum a gente usar a outra nomenclatura. Tudo bem? Beleza? Então, vamos para 2 exemplos. Seguinte, eu tenho aqui 2 cadeias diferentes com quantidades e posições diferentes de halogênio. Essa primeira cadeia aqui, ó, deixa eu puxar a imagem, é uma cadeia que tem 3 halogênios no mesmo carbono. Então eu tenho que indicar que são 3. Então eu vou colocar aqui, ó, tri. Tudo bem? Tri o quê, professor? Tricloro. Eu tenho 2 cloros. Tricloro. Professor, antes de ter os cloros, ali era tudo hidrogênio? Sim, ali era tudo hidrogênio. Sendo tudo hidrogênio, aqui era um único carbono, aqui o central, com 4 hidrogênios ao redor. A cadeia é o hidrocarboneto mais simples. Então, quando ele foi substituído, quando 3 hidrogênios foram substituídos, a gente troca para tricloro, metano. Antes era uma cadeia do metano, do hidrocarboneto simples. Agora a gente tem a cadeia do metano substituído por 3 cloros. Tudo bem? Tricloro, metano. Agora, para o segundo exemplo. Vejam o seguinte. Nós não temos o bromo na ponta. Se eu colocasse o bromo nessa pontinha aqui, ó, é o carbono 1. Se eu coloco aqui, eu estou falando de um carbono 2. Professor, eu preciso numerar a partir de 3, você precisa numerar. Porque ou você, se fosse só 3, seria posição 1, posição 2 e a outra ponta também posição 1. Aqui a gente tem posição 1, posição 2. Ah, mas e se eu trocar para os outros? Posição 1 também, posição 2 também, tá? Então, nesse caso, eu preciso indicar a posição dele. Então, vamos lá. No carbono 2, eu tenho um bromo. Perfeito. Na posição 2, eu tenho um bromo. Tá, mas que cadeia eu tinha antes de aparecer esse bromo? Era uma cadeia com 1, 2, 3, 4 carbonos. O hidrocarboneto que possui 4 carbonos é o butano. Então fica assim, 2 bromo, butano. Tudo bem? Simples, gente. Se vocês olharem aqui, eu estou utilizando o primeiro tipo de nomenclatura. Ele é mais fácil para você indicar os nomes dessas cadeias que têm posições diferentes ou diversos halogênios na mesma cadeia. Tudo bem? Então, se eu tivesse que indicar, eu indicaria a primeira nomenclatura, tá? Em especial, a primeira molécula aqui, ó, o triclorometano, é uma molécula que historicamente é utilizado como anestésico, tá? Então ele tem esse efeito de torpor. E
mais próximo da gente aqui, dos tempos contemporâneos, é uma das substâncias que compõem o lança-perfume, tá? Então, o lança-perfume, ele tem uma base, é uma mistura de triclorometano com outros compostos também, tá? Mas que traz sérios problemas à saúde, perfeito? Um dos grandes problemas que ele pode causar é um problema em fígado, uma sobrecarga em fígado. E esse pode ser chamado de triclorometano, que é o nome oficial, ou clorofórmio, tá? Então, que popularmente essa preparação é chamada de lança-perfume ou de loló. Beleza, pessoal? Mas tem efeitos extremamente nocivos à saúde. Perfeito? Tranquilo? Se vocês observarem aqui, eu vou deixar uma perguntinha aí para vocês. Os halogênios são, eu já até mencionei, eles são muito eletronegativos. Então, sendo eletronegativo, ele vai ter uma tendência de capturar elétrons. Então, essas moléculas têm um caráter polar ou um caráter apolar? Deixo essa dúvida aí para vocês pensarem um pouquinho sobre a polaridade dos haletos orgânicos, tudo bem? Que mais para frente vai ser extremamente importante para estudar também os compostos orgânicos voláteis, por exemplo, tá? Quando a gente fala de contaminação de rios, de águas no geral, tudo bem? E a parte de atmosfera. Falou, pessoal? Um grande abraço. Ficou aí a perguntinha para vocês e espero que vocês tenham aproveitado essa aula curtinha, mas de extrema importância. Não esquece, curte, dá um like e se liga na química. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.